O Mestre Jesus permaneça aqui nesse ambiente, nos envolvendo, né? As vibrações de bom ânimo, renovando-nos a fé, a confiança para a gente seguir adiante na nossa trajetória terrena, né? Para nós aqui encarnados, né? A gente consiga ir vencendo os desafios que a vida nos apresenta, que a gente possa sempre extrair de dentro do coração, né, os melhores atos de caridade, fé que a gente for capaz nesse momento. Porque a passagem que a gente estuda essa noite, né, da mulher hemorroísta, né, que é uma mulher que tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue, né, ela nos fala exatamente disso, de vencer os desafios, de colocar a fé em ação e realmente ir atrás daquele fator modificador na caminhada. Essa passagem ela está registrada nos evangelhos também de Mateus e Marcos. Mas como a nossa irmã falou, nós vamos estudar hoje, né? Falou não, está ali no quadro de Lucas, né? 8, 43, 48. Cada um dos registros evangélicos tem pequenas diferenças entre eles, que é natural, né, pessoal? Cada um registra, né, se atenta mais a um detalhe, né? É muito natural, né? 3 pessoas que veem um evento, cada uma vai contar, né, o evento, mas com as suas cores próprias, né, com o seu ponto de vista, né? Mas as diferenças são bem sutis entre os evangelistas. E lá em Lucas está assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla de sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Só para a gente entender, né, ela chegou por trás de Jesus e tocou a orla da veste, mas estava no meio de uma multidão, porque Jesus estava indo atender um apelo de um pai, que a filha estava moribunda, né, Jesus estava indo lá, e a multidão acompanhando Jesus. Nesse momento, essa mulher chega por trás e toca, como diz aqui, ó, na orla de sua veste, e logo ela fica curada. Só que no mesmo instante Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, né, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas quem te tocou? Pedro era bem bocudo mesmo, ele falava: Jesus, né, você está de brincadeira, né? Todo mundo te cotovelando aqui, você pergunta quem me tocou? Mas Jesus responde: alguém me tocou. Ele estava falando de um toque específico, ele estava falando de um evento muito específico. Né? Alguém me tocou, pois bem conheci que de mim saiu virtude. Né? Então Jesus fala: quem me tocou? E ele insiste. Então, a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo. É interessante esse detalhe, ela se aproximou tremendo. Daqui a pouco nós vamos entender por que ela estava tremendo. Né? E prostrando-se diante dele, declarou diante do povo a causa pelo que havia tocado e contou que logo sarara. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Se fosse hoje em dia, Jesus aqui, uma multidão, um enfermo vai lá, toca Jesus, é curado, né? Isso seria, né, claro, né, um quadro maravilhoso, uma cura pela bondade do mestre, manipulando fluidos e vibrações e magnetismo, e promoveu a cura. Né? No nosso tempo seria assim, mas como que será que foi há 2000 anos atrás? Porque era outro contexto, né, de civilização, cultural. Nós estamos falando da Palestina do primeiro século, 2000 anos atrás. Então, essa situação é muito diferente do que a gente poderia imaginar aqui hoje em dia. Aí a gente faz até que vamos fazer um exercício aqui de imaginação, vamos, né, fazer uma viagem, assim, vamos retornar lá 2000 anos atrás, tentar compreender melhor o que foi essa passagem, principalmente para essa mulher. Porque qualquer mulher que estivesse no período menstrual ou com qualquer fluxo de sangue, qualquer hemorragia, era considerada impura. E ela tinha que ficar separada. Né? E essa mulher estava há 12 anos com fluxo constante de sangue. Então dá para imaginar a solidão dessa mulher? Porque, né, está lá em Levítico. O que está escrito lá no Antigo Testamento 15, de 19 a 30, está escrito assim, é onde fala essa questão da impureza da mulher com fluxo de sangue. E está lá assim em Levítico. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo de sangue estiver na sua carne,
ficará 7 dias separada, e qualquer um que a tocar ficará imundo até a tarde. O texto continua, a tocar, ou tocar o lugar que ela sentou, o lugar que ela encostou, o lugar que ela deitou. Pensa bem que estigma, isso uma mulher no período normal de menstruação, 7 dias. Já ficava esse isolamento, já ficava assim, né, estigmatizada mesmo, não pode encostar. E se ela encostasse em alguém, essa pessoa se tornava impura também, mas aí ela era punida também. Uma coisa bem doida da gente imaginar, mas é o exercício que a gente está fazendo de voltar 2000 anos para compreender. Essa mulher, né, aqui fala, ela gastou todos os seus haveres procurando os médicos, os recursos, né, falaram, tem uma panaceia ali, tem um medicamento lá, tem um unguento aqui, ela procurou tudo. Durante 12 anos ela tentou todos os recursos. Não dá detalhes aqui o texto, mas se ela era casada, provavelmente o marido a deixou, os filhos, né? Qualquer um colocou ela no isolamento absoluto. Né? É o que seria chamado hoje em dia nas redes sociais de cancelamento. A mulher foi cancelada absolutamente. Imagina você viver assim, todo mundo se afastando de você e você não poder se aproximar de ninguém, isso durante 12 anos. Então o sofrimento dessa mulher, muito além da enfermidade que causava ali a hemorragia, era essa situação de isolamento, né, porque qual que era o pensamento da época? E meio que é o pensamento de hoje em dia. Você vê uma pessoa com problema de saúde, até os espíritos raciocinam assim, nossa, deve ter aprontado muito no passado, agora está aqui, né? Sabe, a gente faz esse raciocínio assim como se Deus estivesse punindo. Ainda hoje acontece. Naquele tempo era um pensamento direto mesmo. Não, está acontecendo isso com ela porque não é boa coisa, está sendo punida. A própria pessoa começa a questionar, né? O que será que eu fiz, né? Para ter um drama tão intenso e tão extenso assim na minha vida, né? Mesmo assim, ela encontrou força, porque ela não podia tocar em ninguém, senão ela ia ser punida, porque deixava as pessoas impuras, né? E se a pessoa ficasse impura, tinha todo lá um ritual, né? Tá lá em Números tem lá o ritual de purificação. Né? A pessoa tinha que dar 2 animais lá em holocausto no templo. Né? Se a pessoa não tivesse dinheiro lá, explica tudinho lá em Números, lá, se eu não me engano, 15, a partir do versículo 18. Né? Tinha que fazer isso só a pessoa que tocou ela. Tinha que fazer todo esse ritual, toda aquela purificação para, não está mais imundo, não está mais puro. Aquela multidão em torno de Jesus, ela teve que chegar até Jesus, né? Ela teve que vencer, né? Provavelmente todo mundo a conhecia, sabia quem era, ela meio oculta, meio escondida, foi indo, por quê? Porque ela queria, de fato, ela buscava a alteração ali do estado dela, né? E ela vence todas essas resistências. Imagina só uma multidão, uma cotovelando Jesus, numa condição normal, só para você chegar perto, como que não deveria ser difícil? E ela com esse estigma, né, com esse peso em cima dela, de que, né, deixava todo mundo impuro, e ela podia ser punida por estar tocando nas pessoas. Por isso que quando fala lá que ela se apresentou tremendo. Né? Não estava com vergonha, ela estava com medo de ser punida pela própria multidão, ou ser repreendida pelo próprio Cristo. Né? De acordo com esse contexto cultural que colocava a mulher, né, no ciclo menstrual ou com hemorragia nessa situação. Mas ela vence todas essas dificuldades. Né? Ela, né, atrás do objetivo dela, ela vai lá, toca Jesus. Aliás, ela não toca em Jesus, né? Ela toca o quê? Ela toca na roupa, né, no vestido, na túnica, mas ela toca num lugar específico. O texto fala. Ela toca na orla do vestido, na orla da túnica. Né? Essa orla da túnica lá dos homens, elas tinham assim, um bordado dos judeus, né? Tinha um bordado lá com uma linha azul. Aquilo lá representava a lei divina. Esse bordado, né? Para que era aquilo? Para lembrar. Os homens olhavam na roupa borda azul, era para lembrar dos mandamentos divinos. E, né, do dever e da obrigação de cada um de cumprir esses mandamentos divinos. Né? Então, onde que está isso? Está lá em Números, né, 16, de 34 a 48. Aí naquela linguagem simbólica do Antigo Testamento, né, Deus falando para Moisés, ele fala assim, olha, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que na orla de suas vestes
façam franjas, e pelas suas gerações, nas franjas das bordas, porão um cordão azul, uma linha azul na borda lá da veste, na orla, bem onde a mulher tocou. E essa franja é para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e para que eles sejam cumpridos. Então, esse ornamento da roupa lá tinha esse objetivo. Lembrar todo mundo, opa, tem os mandamentos aqui divinos, e mais, eu tenho que cumprir esses mandamentos. No Antigo Testamento fala também numa parte lá que, né, o cumprimento da lei divina dá vida àquele que o cumpre, sabe? Em outra parte lá em Levítico também fala assim que a vida está no sangue, né? Era a concepção que eles tinham lá, por uma questão óbvia, né? Um ferimento lá, a pessoa sangrar muito vai morrer, mas claro que tem um sentido espiritualizado aí, e aqui a gente já vai deixando da questão objetiva do que aconteceu para ir para o seu significado espiritual, que é o que interessa para a gente aqui. Né? Foi um evento, foi uma passagem que aconteceu ali, mas cheio de ensinamentos para a gente, cheio de exemplos, cheio de significados que a gente precisa extrair, né, o espírito da letra, para saber alcançá-los. Né? Então, aquela mulher que perdia sangue, ela estava perdendo a vida. Né? Quando ela toca na orla, o que está simbolizando? Por que ela toca exatamente na orla? Está indicando, está, né, mostrando assim, a reaproximação dela com a própria lei divina. Né, esse desejo dela do reajuste. Ela queria a cura. Né? A cura que Jesus realizou, né, fisicamente, foi uma cura óbvia, foi uma cura assim, né, a movimentação fluídica, né, Jesus, né, governador espiritual da terra, espírito crístico, né, muito facilmente promoveu aquela cura física ali. Né, e não quero deixar ninguém triste, consternado, mas ela foi curada ali, mas depois ela morreu, viu, pessoal? Né, ela morreu. Não precisa ficar ninguém triste, já faz 2000 anos. Para a gente ver como que a cura física em si é muito menos relevante. Foi importante para aquela mulher ali, naquele momento, para esse reajuste de rota, mas o verdadeiro evento modificador é o toque na orla da túnica, representando essa mudança. Estou me lembrando dos mandamentos divinos, e mais que isso, eu quero cumprir esses mandamentos. Né? O próprio Cristo, o que ele falou para a gente? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Porque às vezes a gente está caminhando pelo mundo aí, mas será que a gente está vivendo mesmo? Porque estar encarnado assim, a gente não está necessariamente vivendo espiritualmente como deveria viver. Porque Jesus fala, eu vim para que tenhais vida. Mas a vida orgânica, a vida na matéria, todos que nascem estão aqui. Estão cumprindo aqui a sua trajetória. Mas que vida que é essa que Jesus está falando? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É claro que é para trazer um despertamento, é para trazer assim, né, Jesus veio para nos mostrar o caminho. Né? Nós estamos aqui na matéria, estamos aqui, né, temos os nossos compromissos que são inerentes aqui à encarnação, né? Nós temos que trabalhar para nos manter, nos alimentar, temos que ter um teto, temos que nos locomover, isso aqui. E a gente tem que cumprir bem, né, essas nossas responsabilidades aqui da matéria. Mas a gente não pode se deixar absorver exatamente só por isso. Porque senão a gente começa a simplesmente estar no mundo sendo do mundo. Né? E a gente precisa passar pelo mundo sem ser do mundo. A gente precisa compreender que tudo aqui, tudo, absolutamente tudo, é transitório. Absolutamente transitório. A minha saúde física, hoje eu estou de pé, daqui a pouco eu não sei, eu posso estar numa cadeira de roda. Né? Hoje a minha situação financeira está uma, daqui a pouco pode estar outra. Né? Porque faz parte mesmo da nossa travessia essas oscilações. A gente, né, pela própria reencarnação, a gente tem o esquecimento do passado. Então a gente não tem uma dimensão exata dos aprendizados que a gente precisa percorrer aqui. Né? É nesse ponto que a lição da mulher com fluxo de sangue é muito importante para nós. Porque ela, com todas essas dificuldades, né, com todas as resistências, vencendo mesmo a multidão, ela vai lá atrás dessa modificação. Ela nos dá assim o exemplo, ela nos mostra a fé verdadeira.
Ela não ficou ajoelhada na beirada da estrada, rezando. Não, ela venceu a resistência, ela enfrentou os medos, ela enfrentou um perigo real de ser punida, né? E foi lá em busca, né, desse reencontro com a lei divina, né, desse reencontro com os mandamentos, né, simbolizando aquele toque ali na orla do vestido. Então, a fé ela não pode ser passiva. Esse é o grande problema nosso, que a gente muitas vezes acha que fé é acreditar, fé é, não, eu acredito em Jesus, os benfeitores amigos estão aí, sim, a gente precisa dessa conexão, a gente precisa da prece, até para, né, a gente elevar o nosso padrão vibratório, que naturalmente é mais baixo. Então, é um exercício muito importante que a gente faz, o da prece, né, de elevar o pensamento, mas o principal é a ação. O principal é a ação. A nossa fé, ela tem que refletir numa ação objetiva. Jesus falou isso muitas vezes. Quer conquistar o reino do céu? Porta estreita. Caminho estreito. Alguém imagina que você passar na porta estreita você vai passar fácil? Não, você precisa fazer o esforço. Você precisa realmente, né, porque o caminho largo, Jesus, nas palavras de Jesus, né, nessa parábola, né, dele da porta estreita, né, o caminho largo é só você seguir o fluxo da multidão. Né, só a multidão te leva. O caminho do mundo, o caminho mais fácil, o caminho que não, né, você não sai da sua zona de conforto. A mulher faz o contrário, ela vai contra a multidão. A multidão que, se visse mesmo que era ali, ia escorraçar ela dali. Se não fosse o contato com Jesus e ela sarar realmente fisicamente, ia ser punida, ia ser ali, né, apedrejada ali mesmo. Então a fé ela tem que ter essa nossa ação positiva, porque Jesus, né, ela conta a história dela ali, tremendo, e fala, não, tinha um fluxo de sangue, ela que conta isso, né, 12 anos, e toquei aqui na hora da testa, fui curada. Né? Essa ação dela é uma ação positiva, é a fé em ação. Né? Oração não é orar, ação. Orar, ação. A gente nunca, não vamos ficar só com orar, não, né? Vamos ficar com orar e a ação. Né? A gente, né, de repente, a gente tem um empreendimento difícil pela frente. Né? Eu peço ajuda do alto, eu peço amparo da espiritualidade, mas eu tenho que agir também. Eu preciso perdoar alguém, né? 12 anos, né, perdendo sangue, né, perdendo a vida, né? Às vezes a gente está sangrando há 12 anos também. 15 anos, 20 anos, por uma mágoa que a gente carrega no coração, na incapacidade de perdoar. Estamos ali sangrando. E a gente pede, oh, Jesus, me ajuda a perdoar, se é que a gente chegou nesse, né? Às vezes a gente nem chegou nesse, né, nesse momento de reconhecer que precisamos mudar, né? Mas vamos supor que já queremos mudar aquilo que a gente está sentindo lá dentro. Ah, Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda. Jesus vai ajudar. A espiritualidade amiga vai estender as mãos. Né? Os nossos familiares queridos que tiverem condição vão promover ali, né, os recursos para nos auxiliar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Eu estou com um problema com a pessoa, eu já tentei ir lá conversar com a pessoa. Ah, mas é muito difícil. Ué, é a multidão que precisa ser vencida. Né? É o esforço que precisa ser realizado, é a parte que nos cabe para realmente, né, simbolicamente, lá tocar a orla da túnica de Jesus, né? Lembrar dos mandamentos, né, divinos, né, e principalmente colocar em prática. Porque, né, o Jesus resumiu os mandamentos divinos. Resumiu no quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É só isso que a gente precisa fazer, só isso. É facinho, né? O pessoal que lida com atendimento fraterno sabe, né? As pessoas, atendimento fraterno é um trabalho que toda casa espírita tem. A pessoa chega, às vezes nem é espírita ainda, chega com uma problemática, carregando, né, diversos problemas, diversas dúvidas, né? Com todo carinho atendido, quando a pessoa escuta os problemas, aí, né, quem está conversando ali vai dar as orientações primeiro, vai dar primeiro, certamente vai falar para a pessoa assim, não, mas o evangelho vai ser o remédio mesmo, é só a gente seguir o evangelho. A pessoa não fala, não, mas é só isso então que tem que fazer? Só isso? Cumprir o evangelho, amar o próximo como a nós mesmos? Nós vamos precisar de muitas encarnações ainda para realizar isso, mas muitas, porque exige esforço. Né? Exige aquela fé que nos movimenta, aquela fé que não é passiva, não é a fé que eu
ajoelho, choro, né, todo consternado orando, né, que tem o seu valor, mas tem que estar acompanhado da ação. No livro Missionários da Luz tem uma passagem muito interessante. André Luiz está lá com o instrutor espiritual e chega, eles vão numa casa assim, está passando por uma problemática lá obsessiva, né? Então na casa está a mãe, o filho e a filha encarnados, e os companheiros desencarnados lá de cada um, né? Quem estava em melhor condição assim era a menina que tinha 12 anos, né? Até o benfeitor espiritual que está com o André Luiz, né? Tentando auxiliar todos, coloca-se a mão, né, espiritualmente na cabeça dela, intui ela, fala umas coisas bacanas, assim, mas a mãe e o irmão mais velho não dão bola. A mãe pega e fala para ela assim, minha filha, você não viveu nada da vida, você fica quieta aí. Você não, né, sendo que era quem estava trazendo luz para aquele momento, né? E nisso os obsessores, nossos irmãozinhos que estavam ali, já tomam conta da situação, já não deixam aquilo ali progredir para um desfecho melhor, né? E André Luiz fica consternado com aquilo e falou pro benfeitor, assim, pro mentor lá, não vamos intervir mais diretamente aqui, não dá para a gente ajudar eles aqui, olha, né? Eles estavam aqui, né? Eles realmente estavam buscando, eles já estavam indo no centro espírita, eles estavam com aquele desejo de melhorar, de sair daquela situação, de toda aquela problemática espiritual que eles estavam vivendo. Aí o benfeitor fala para André Luiz assim, olha, né, André Luiz querendo auxiliar, querendo ajudar mais, né, querendo ir além, o benfeitor fala para ele assim, mas André, quem deverá romper as algemas, se não eles mesmos? É a parte que cabe à pessoa fazer, a cada um de nós, né? Nunca lhes faltou o auxílio permanente de nossa amizade. No entanto, eles próprios se alimentam uns dos outros nos terrenos das sensações sutis. Se alimentam uns dos outros. Repara, uma pessoa que gosta de reclamar, ela não gosta que a outra pessoa fale, não vamos reclamar não, vamos... Ela quer uma outra pessoa reclamando junto com ela. Um alimentando o outro. Dessas, né, vibrações sutis. Ou, né, no caso da fofoca, né? Você gosta de falar com o outro, você vai falar, né? Eu vou falar aqui, contar uma fofoca para minha irmã, tu quer falar, meu irmão, vamos né, nós temos um trabalho para realizar. Eu já vou ficar chateado com ela, poxa, eu não quis ouvir aqui a novidade que eu ia trazer para ela, eu vou procurar alguém que vai, opa, para tudo e vamos ver o que é, o que você tem para contar. Essas vibrações sutis que um alimenta o outro, né? Já nos dá uma ideia de onde a gente, né, pode começar a vencer a multidão, né? Sabe, cada um faz o exame de consciência, cada um de nós sabe quais são as suas dificuldades íntimas, né? Então a gente pode primeiro parar de alimentar no outro aquilo que está aí dentro de mim. Estou falando de negativo, né? Aquilo de sombrio, aquilo que eu sei que não, só que a gente passa muito, né, a mão na nossa própria cabeça. Com o outro, eu sou rigoroso. Eu julgo, aponto o dedo, agora com a gente mesmo, fala, não, estou só comentando. Estou só comentando, é só o que eu ouvi falar. Ué, né? É fofoca, não tem outro nome. É maledicência, né? Aí nem importa se é uma verdade ou se é uma mentira. É o mal se propagando por cada um de nós, né? Aí o benfeitor continua aqui, ó, né? Se alimentam um dos outros no terreno das sensações sutis. Como a mãe que cortou a filha, né? Que inspirada pelo benfeitor, estava falando palavras de iluminação, de bom ânimo, de mudança, né? E foi, sabe, se apoiar no filho que estava envolvido para manter aquela lamentação, aquela circunstância ali. Absolutamente imponderáveis nesses laços sutis, né? Absolutamente imponderáveis para aqueles que não possam sondar o mecanismo íntimo, né? Dessa troca de vibrações, de um alimentando no outro aquilo de negativo, né? O benfeitor continua. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Eles queriam sarar, eles queriam melhorar, eles queriam que aquele processo obsessivo cessasse. O benfeitor fala, é inegável que eles procuram a libertação. Eles já tinham procurado centro espírita, iam em palestras, estavam, né, fazendo o culto do evangelho no lar, né? Aí o benfeitor continua, aproximando-se das fontes de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. É um desejo. Quem não quer melhorar? Quem não quer sair de uma situação dolorosa? Emocionalmente, fisicamente, materialmente? Quem não quer? Todo mundo quer. E é um desejo normal, natural e sadio, né?
problema é ficar só no desejo. Ficar esperando que caia do céu, né, que com as minhas preces, com a minha fé passiva, inativa, a situação vai mudar. Né? Sentem-se efetivamente cansados da situação e experimentam o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Você quer uma coisa? Você quer perdoar a outra pessoa? Mas você quer mesmo? Movimenta as suas forças íntimas nesse sentido. Aí você vai falar assim, não, mas o outro que me ofendeu, eu tenho que ir lá procurar ele? Fala, a fórmula de Jesus é essa, vai lá oferecer o outro que o outro não teve condição de te oferecer. Né? Essa é uma fórmula de Jesus. Então sim, o outro te ofendeu, vai lá procurar ele, vai ganhar lá o teu irmão no particular, como diz Jesus. Né? É fácil? Não, não é fácil, é a parte do esforço, é a parte em que a fé deixou de ser passiva para ser ativa, para ir realmente na busca daquilo que vai me curar, que vai estancar, né, aquela hemorragia. O benfeitor continua, só mais esse pedacinho assim. Né? Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-se determinantes no domínio da ação renovadora. Força, domina as forças e essa força pessoal que todos nós temos, né, vai aplicar ali na mudança daquele quadro. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis. Quem nunca, né, esperou um milagre, né? Deixa eu rezar, deixa eu ver se acontece. A prece em tudo é um grande auxílio. O pessoal está lá no Livro dos Espíritos, em tudo é um grande auxílio. Auxílio. Auxílio para quê? Para a gente fazer a nossa parte. Né? Espero por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Únicas alavancas da realização. Quer realizar alguma coisa? Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Às vezes a pessoa tem um relacionamento problemático, que é, não, eu estou rezando para a pessoa mudar, para a pessoa não... Não é esse o caminho. Né? Eu tenho um emprego ruim, meu patrão é muito chato, que me explora. Mas você está se qualificando? Você está buscando alternativas? Você está indo atrás? Você está vendo se o problema não está em você ou você está só lamentando? Né? Tem muitas situações, né, que a gente poderia exemplificar aqui. Eu vou contar um caso do Haroldo. Né? Eu já contei aqui outra vez, mas é muito interessante, né? Um quadro, assim, um caso meio surreal assim, que o Haroldo conta, né? Que um homem lá estava viajando na estrada, ele para num posto de gasolina, vai lá, né, abastecer o carro, né? Encostou o carro na bomba lá, aí ele saiu do carro, assim, ele viu um cachorro uivando, chorando assim de dor, deitado lá embaixo de um caminhão. Né? Chamou a atenção dele aquilo, né? Mas aí ele foi lá na conveniência, foi no banheiro, né? Jogou uma água no vidro do carro, pagou lá o abastecimento, né? Ficou uns 15 minutos, chegou lá de novo, o cachorro chorando ainda, chorando, aquele uivo, né? Doído, né? Aí ele perguntou pro frentista, olha, deixa eu te falar, esse cachorro lá tá chorando desde a hora que eu cheguei, o que tá acontecendo com ele? Aí o frentista falou, não, sabe o que é? Ele tá deitado em cima de um prego. Tem uma tábua lá e tem um prego, e o prego, por isso que ele tá chorando. Aí o homem falou, uai, mas por que o cachorro não sai de lá de cima do prego, então? Aí o frentista filosoficamente fala, né, é que tá doendo o bastante para ele chorar, mas não o bastante para ele se levantar. Muitas vezes a gente espera a ação da dor nos empurrar para frente, sendo que a dor está avisando que é hora de movimentar. Né? Muitas vezes a gente tem a fé desse cachorro. Né? Tá doendo, tá ruim, né? Mas quem que vai tirar esse prego daqui? Quem que vai tirar essa... Né? Como se fosse uma situação que não dependesse de mim. E depende da gente. Né? É claro que para as coisas acontecerem, né? Para a gente pegar, tocar a orla da túnica, né? Se aproximar dos mandamentos, cumpri-los, né? Precisa de 2 elementos. São 2 elementos que precisa. O primeiro é esse que a mulher com fluxo de sangue está exemplificando. É o da ação. Vou lá, vou fazer a minha parte. Vamos imaginar o agricultor. Né? O agricultor, eu quero
vou plantar uma lavoura aqui, seja do que for, né? Aí esse lavrador vai lá no campo, vai tirar o mato, o carrascão lá, vai arar a terra com enxada, com um arado, com um tratorzinho, vai preparar aquela terra, vai colocar um adubo. Na época certa ele vai colocar semente, né? Ele vai cuidar, vai irrigar, vai nascer os matinhos ali, ele vai tirar, né, as ervas daninhas, vai, né, precisar colocar ali um remedinho ali para controlar, né, os herbicidas, aquelas coisas, ele vai colocar e aí vai produzir, não é? Mas ele tem que fazer a parte dele. Vai adiantar ele ficar lá rezando, então, Senhor, me dá eu queria uma safra de arroz. Não é assim que funciona. Mas nessa busca, né, para esse cumprimento da lei divina, que é uma obrigação de todos nós, esse é o primeiro elemento. Tem um segundo elemento que é igualmente importante, que é a providência divina. Porque esse mesmo agricultor, ele faz tudo certinho, ele planta, ele semeia, né, ele irriga, ele cuida, né? Mas se não vier a chuva certa na época certa, né, se não, né, tem que cuidar para não vir uma praga, para não vir uma doença que devaste aquilo tudo ali. Então, as coisas acontecem quando tem essa sincronicidade, onde o meu esforço vai encontrar com a providência divina no momento certo, aí as coisas vão acontecer, né? Só que tem uma coisa, né? Então, se ele plantou, se deu a chuva no tempo certinho, sol na medida, não teve geada, ele vai ter aquela colheita maravilhosa. Mas a gente sabe que às vezes acontece, né? Às vezes tem uma tempestade, arrasa com a plantação, ele não vai colher, apesar de ter feito tudo certinho, né? Porque a providência divina ela responde de duas maneiras diferentes. No caso do agricultor que plantou, deu certo, a providência divina falou, beleza, vai colher, vai ser bacana, e ali tem a realização que é pelo lado de fora. Essa todo mundo gosta dessa resposta divina, né? Quando Deus diz sim, né? Sim, vai lá, faz, né? E nessa sincronicidade encontra o esforço com aquela oportunidade favorável e tudo dá certo. Mas às vezes a resposta de Deus é não. Né? Às vezes você está com uma enfermidade, ou uma pessoa querida da família, né? Você reza, você pede muito, você busca os recursos espirituais, mas aquilo vai caminhar para a desencarnação. Será que faltou providência divina? É lógico que não. Só que ela não está no entorno, né? Ela não está nesses aspectos assim, mais visíveis, mais ostensivos. Quando Deus fala não, Ele está trabalhando, Ele está construindo por dentro da gente, não pelo lado de fora, onde é mais fácil de ver, onde a gente gosta, né? Quando esse ente querido parte de uma maneira assim inesperada, né, no nosso julgamento fora de hora, tão novo, ou alguma coisa assim, com essa resposta da providência divina, está construindo dentro da gente a resiliência. Está lembrando a gente da transitoriedade, que a gente falou lá no começo. Está lembrando, sabe, que a gente precisa desfazer das nossas ilusões, né? Às vezes é um negócio, a pessoa está toda animada para fazer um negócio, investe, se esforça e dá tudo errado. Perde o dinheiro, sai endividada, né? A providência divina está também, né? Se a pessoa fez tudo no seu melhor esforço, né? Se ela não meteu os pés pelas mãos e ainda assim a coisa deu errada, você pode ter certeza, é por dentro que Deus está construindo, né? É como se Deus está te preparando para os bens verdadeiros, né? Aquela passagem do Evangelho, né? Olhai os lírios do campo, né? Ceifam, nem colhe, né? Mas nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um lírio do campo, né? Lá no finalzinho, Jesus conta essa passagem que é uma das mais lindas, poéticas do Evangelho, né? Na minha opinião, né? Porque os apóstolos iam sair para pregar lá para as regiões, assim, eles estavam preocupados com o que ia comer, o que ia beber, né? Onde que iam dormir, né? Jesus conta essa parábola. E lá no finalzinho dessa parábola, Jesus fala assim, ó, conquistai o reino de Deus e sua glória, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí que está a chave das coisas. O nosso esforço, né, não tem problema, pessoal, a gente confiar na gente. A gente precisa ter autoconfiança. A gente precisa ter autoconfiança. Ninguém caminha se não tiver, né, se tiver uma baixa autoestima, as coisas não funcionam. A gente tem que ter confiança, né? A gente tem que ter fé em vários momentos da vida, né? Nós nos alimentamos hoje, né? Um lanche da tarde, alguma coisa assim, nós confiamos o quê? Que o nosso aparelho digestivo ia funcionar direitinho, estômago, fígado, não.
comemos sabendo que dá tudo certinho, né? Porque a gente sabe, quando esse aparelho não funciona direito, o que acontece, né? A gente entra no carro, a gente, né, confia que aqueles mecanismos ali mecânicos vai dar tudo certo. A gente está andando na rua, né? Tem um sinal vermelho ali, ficou verde, eu vou passar, eu confio que o outro vai respeitar o vermelho para ele, para não ter um acidente. Então, a vida toda nossa tem esse exercício de fé. Né? Eu pego um ônibus ali, eu vou confiar que o motorista tá legal, tá ok, tá tudo certo, né? Pegar um avião, então, já pensou? Né? Eu tenho que... Espero que não seja o dia lá do piloto do avião, né? O dia de prova dele, porque senão, né, a gente vai junto com ele. A gente sempre tem carrega essa carga de fé, inclusive a fé na gente mesmo. O problema é quando a gente começa a centralizar essa fé só na gente. Esquecendo do que? Da providência divina, esquecendo da lei divina. Porque quando eu centralizo essa fé em mim, sabe como que chama isso? Egoísmo. Orgulho. Né? Orgulho é eu sou melhor que todo mundo. Né? Né? E o egoísmo, tudo para mim. Qual que vai ser o desfecho disso? Eu confiando e centralizando em mim? É claro que vai dar errado, né? Então a gente precisa confiar na gente, né, nesse nosso potencial de realizar, mas saber que tem a parte que a providência divina tem que realizar. Que momento que vai realizar? Aí essa é a fé verdadeira, que espera aquele momento, eu estou no meu melhor esforço, né? Isso aqui vai dar certo, talvez não da maneira que eu estou pensando, mas da maneira que é espiritualmente melhor. Aquele ente querido meu que desencarnou, que eu lamento tanto, que lamento até hoje, né? Espiritualmente, o que será que era melhor? Jesus não sabe o que era melhor? Claro que sabe, né? No Evangelho, no capítulo 5, tem lá o mal e o remédio. Muitas vezes a gente confunde o mal, não conseguindo ver que ele é o remédio. Só que a gente está, às vezes, em cima de um castelo de ilusão que a gente não consegue ver, a gente só vê o mal como mal. Né? A gente não vê essa resposta da providência dizendo ainda não, até que a gente construa valores ali para a gente receber lá na frente. Então é preciso deslocar assim, esse nosso olhar, né, da nossa transitoriedade aqui do corpo físico, né, desse nosso CPF, que ele é transitório mesmo. A gente não leva o CPF lá, né? Do lado de lá o CPF não vale nada. Né? O nome que a gente tem aqui, né? Essa personagem nossa durante a encarnação é uma personagem, é um avatar. Né? Que a gente está usando aqui para realizar tudo aquilo que a gente precisa realizar. Realizar. Não é esperar que caia do céu. Não é ficar esperando. Né? Então a grande lição da mulher com fluxo de sangue é esse, para a gente se movimentar. Eu confio na providência divina, eu espero da providência divina, mas eu faço a minha parte. Eu vou atrás da cura que eu preciso, mas principalmente desse reequilíbrio ao encontrar com a lei divina e querer exercitá-la, querer praticá-la. Né? No resumo que Jesus fez, né? Amando o meu próximo como a mim mesmo. Né? Que a gente possa ficar com essa lição da mulher, né? Com fluxo de sangue, que é uma lição de força, de coragem, de vencer ali as circunstâncias assim mais contrárias que ela tinha, mas ela vai lá, porque ela confia nela, mas confia na providência divina também. Ela coloca os valores ali no devido equalização, no devido equilíbrio, e tudo vai dar certo. Com a gente também, a gente pode atender os deveres do mundo aqui, né? Lembra as palavras de Jesus? Conquistar o reino de Deus e toda a sua glória, essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então a gente pode batalhar no mundo aqui, não tem problema querer melhorar de vida, não tem, né, a nossa própria autoestima, a confiança na gente, faz com que a gente queira melhorar, desde que eu não piso em ninguém, né, porque quando eu quero melhorar, não me importando se eu estou prejudicando ou pisando em alguém, eu estou centrando em mim, né, aí é problema. Mas quando eu estou cumprindo, né, a lei de Deus, né, buscando o reino de Deus nas palavras de Jesus com toda a sua glória, ou seja, eu estou com a consciência, né, dentro da nossa possibilidade, assim, tranquilo, que eu estou fazendo o máximo do meu esforço. Né? Eu estou buscando, eu estou buscando, inclusive, melhorar aqui no plano físico, é um dever nosso, mas sem perder nunca de vista o ser espiritual e mortal que nós somos. Né? Sem esquecer que a gente precisa construir por dentro. Né? Por fora, são elementos, são instrumentos pedagógicos que nos auxiliam, sejam eles quais forem. Né?
é onde Deus se mostra do lado de fora, que é bacana, todo mundo gosta de ver quando está próspero, quando está dando certo, né? Difícil é quando, né, precisa construir por dentro. Só para a gente finalizar, né, eu acho que é uma situação que todo mundo já deve ter vivido, pelo menos em algum momento. A gente sabe como que é difícil fazer uma prece no momento de crise. No momento que você mais precisa de prece é onde é mais difícil fazê-la também. É essa fraqueza nossa íntima ainda, é aquilo que a gente precisa construir de robustez ali no nosso espírito, né? O chão está se abrindo, né? A tempestade está rugindo, mas lá dentro de mim eu tenho a convicção, vai dar tudo certo, no momento certo. Se não deu certo ainda é porque ainda não chegou o momento, mas vai dar certo. Aquela frase comum, até banal, né? Não há mal que dure para sempre. Não há mesmo, né? O bem vai prevalecer, desde que a gente faça a nossa parte, né? Seguindo o exemplo dessa mulher com fluxo de sangue. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça para a gente, né, botar as mãos às obras aí, né? Várias obras que a gente tem que realizar na vida. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus.